Fórum Permanente da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte. Qual é o papel? O que é o fórum? Como é que surgiu? Por que surgiu esse fórum em Blumenau? Com o coordenador do fórum, Carlos Braga Miller, que está aqui com a gente. Obrigado pela visita, seu Braga. Muito bom dia. Bom dia aos ouvintes da Itaberá. Bom dia, Jorge. Bom dia a todos aqueles que se interessam pela micro e pequena empresa, que nós vamos falar sobre o Fórum Municipal desse segmento, né? Como é que surgiu esse fórum, seu Braga? O que levou, né, à criação desse fórum aqui em Blumenau? A história é muito dificultosa de ter obtido sucesso como tem agora o fórum. Nós começamos, eu sou associado da AMP, também Associação da Micro e Pequena Empresa, e era uma antiga reivindicação da AMP que Blumenau tivesse o fórum. Até foi tentado uma vez, mas por falta de apoio do governo não deu resultado. Mas alguns anos atrás, a AMP insistiu com candidatos a prefeito no sentido de que eles assumissem um fórum da micro e pequena empresa. E foi o que aconteceu em 2012. Houve uma aceitação por parte do Poder Público Municipal de dar o apoio à criação de um fórum. Então, houve uma integração de entidades empresariais de Blumenau e associações que AMP, ACIB, SESCOM, CDL, OAB se juntaram e elaboraram um projeto, um anteprojeto do que seria o Fórum Municipal Permanente da Micro e Pequena Empresa de Blumenau. Foi feito a tantas mãos, né? E acabou sendo elaborado um projeto criando o Estatuto Municipal da Micro e Pequena Empresa e também o Fórum Municipal e, veja bem, uma Praça do Empreendedor, que acabaram dando certo. Então foi elaborado e em 2016 houve uma lei municipal, a Lei 1060, criando o Estatuto e o Fórum. E a partir dali, Jorge, em 2017, em 31 de maio, nós realizamos o primeiro encontro, a primeira reunião ordinária do Fórum Municipal Permanente da Micro e Pequena Empresa de Blumenau. Eu gostaria de salientar, Jorge, que não existe outro fórum municipal em Santa Catarina, existe o fórum estadual. Mas nós temos um municipal que tem servido até de exemplo para outros municípios. Mais uma vez saímos na frente nesse sentido. Exatamente. Já temos o exemplo da AMP, né? A AMP foi a primeira entidade reconhecida como de micro e pequena empresa do Brasil. Isso há 40 anos atrás. E de lá para cá, Jorge, os avanços que esse segmento obteve foi muito significativo. E quando a gente fala em micro e pequena empresa, deve-se lembrar da Constituição de 1988, que deu tratamento diferenciado para micro e pequena empresa. Então, esse tratamento está disposto na Constituição brasileira. E os avanços foram muito grandes nesse sentido a partir desse momento, porque também se criou um Estatuto Nacional da Micro e Pequena Empresa, que serviu de exemplo para outros fóruns, né? Tem o Nacional em Brasília, no Ministério da Micro e Pequena Empresa e do Empreendedorismo, temos um fórum estadual em Florianópolis e o Fórum Municipal aqui em Blumenau. Seu Braga, o que justifica, né, que esse desempenho de Blumenau em busca da melhoria desse setor, né? A criação da AMP, agora a criação do fórum, na visão do senhor, né, que está nesse mundo, né? O que faz a cidade ser tão voltada assim, né, às micros ou aos micro e pequenos negócios? Eu diria que é a visão empreendedora do blumenauense. E eu sempre gosto de citar, Jorge, um exemplo de que o Dr. Hermann Bruno Otto Blumenau foi o primeiro empreendedor de Blumenau.
porque quando ele veio para cá, ele veio como um empreendedor que ia montar uma colônia num lugar deserto, onde os índios ameaçavam aqueles poucos que viviam ainda por aqui. Ele foi um empreendedor porque ele não conseguiu que as terras fossem doadas, ele comprou, ele fez um empréstimo naquela época com os parentes da Alemanha para poder comprar terras aqui e instalar a sua colônia. Ele lutou durante 10 anos como empreendedor, sozinho, lutando contra tudo, depois teve como passar para o governo imperial, a colônia, né? Mas o Dom Pedro II, quando aceitou absorver a colônia Blumenau, disse, você vai ficar como o administrador. E ele, empreendedorismo, né? Veja só, na veia, né? Ele ficou até que foi decretado em 1881, Blumenau passou a ser município. E aí, então, ele deixou de ser o administrador porque cabia a uma Câmara Municipal administrar o município. Mas também tem o seguinte, aqui em Blumenau, Jorge, você vê que não só o doutor Blumenau, mas aqueles que vieram depois, a indústria Hering, por exemplo, todo mundo é uma gigante, né? Transformou-se, mas começou pequena. Começou uma microempresa, a Karsten começou pequena, a Eletroaço começou pequena, a Sulfabril, todos começaram pequenos e foram crescendo, né? Então, esse é o motivo que mostra que o empreendedorismo em Blumenau está no sangue, né? Está no nosso DNA, né? Está no DNA Está no DNA da cidade, exatamente, né? É verdade. E vem crescendo muito. Qual é o papel do fórum, seu Braga? Olha, o papel do fórum está estabelecido na Lei 1060, que é de dar, articular, promover, em conjunto com órgãos e associações e entidades da administração municipal, a regulamentação para a efetiva implementação de políticas públicas voltadas ao apoio da micro e pequena empresa. Então, veja bem, nós temos a responsabilidade de juntar esforços de órgãos e associações privadas e, juntamente com esses órgãos, estão no fórum algumas secretarias municipais. Eu vou relacionar quem, por exemplo, participa do fórum como associação ou entidade privada. A AMP, Associação da Micro e Pequena Empresa, a ACIB, Associação Empresarial de Blumenau, o Clube de CDL, Diretores Lojistas, a OAB, Seccional de Blumenau, o SESCOM, o SEBRAE, a OSBLU e a PROMEI. Veja só, e ao lado delas estão também no fórum como conselheiros a Secretaria Municipal da Fazenda, a da Saúde, do Planejamento Urbano, a do Desenvolvimento Econômico, que é aonde o fórum está vinculado, e a Secretaria de Turismo. Então você veja que essa integração de entidades com órgãos públicos, numa reunião procurando uma solução, é muito mais fácil do que se estivesse tudo distribuído. Mas quem pode cuidar disso é a saúde, então, é a fazenda, né? Então a gente tem encontrado a colaboração de tocar o barco para frente, de 2 em 2 meses o fórum se reúne, desde 2017, sem interrupção. O fórum está se reunindo. Então, veja que nós, por causa desse fórum municipal, Jorge, nós participamos do Fórum Nacional como convidados online, as reuniões do fórum lá de Brasília. E houve uma ocasião, de 2 anos para cá, em que essa nossa participação teve oportunidade de colaborar com a elaboração de um plano de apoio à micro e pequena empresa brasileira. Nós ajudamos a elaborar esse projeto, mostrando o quê? Tudo que nós temos em Blumenau. Veja bem, nós temos a AMP, que é a primeira entidade de micro e pequena empresa a ser
instalada no Brasil há 40 anos atrás. Antes, todas as pequenas dependiam de associações e entidades de grande porte. E ficavam sempre, né? Aquela é uma empresa de fundo de quintal. Ninguém dava muita bola para a pequena empresa que hoje é o sustentáculo econômico do país. Exato. Muito bem. Então, nós mostramos que nós temos uma AMP, uma entidade modelo. Nós mostramos que aqui em Blumenau existe na prefeitura uma diretoria de micro e pequena empresa voltada a esses problemas que surgem. Nós temos aqui uma praça do empreendedor. Blumenau estabeleceu o Estatuto Municipal da Micro e Pequena Empresa. Blumenau tem um fórum da micro e pequena empresa que tem regimento. Veja só, tudo isso nós mostramos no Fórum Nacional e eles elaboraram um plano, já está elaborado, parece que está pronto para ser referendado através de um decreto do presidente da República. Estamos aguardando, mas veja bem, eles agradeceram a quem ajudou a construir esse plano nacional. A única prefeitura que participou e ajudou foi a de Blumenau, através do nosso Fórum Municipal Permanente. Veja só, então, a gente que mora aqui, que convive aqui com o dia a dia, não nota, mas o presidente da AMP, o Demócrito Schmidt, né, o empresário, ele nos contou recentemente que ele esteve no Nordeste e aproveitou em alguns locais para conhecer entidades de micro e pequeno porte lá do Nordeste para absorver alguma coisa que pudesse nos auxiliar aqui no Sul. E qual não foi a surpresa do Demócritos quando eles diziam: não, os exemplos vêm lá de Santa Catarina. Pois é. Então, veja, nós temos esse DNA que faz com que o empreendedorismo, né, esteja na nossa veia. Com certeza. Carlos Braga Miller é coordenador do Fórum Permanente da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte. Estamos falando sobre o papel do Fórum. Seu Braga, o que podemos destacar de ações efetivas aí nesse período, né, de atuação do Fórum? Veja bem, em princípio, o Fórum ele proporcionou, através de sua atividade e dos seus conselheiros, a possibilidade de que Blumenau mostrasse ao Fórum Nacional o que é que se faz aqui nesse trabalho de apoio à micro e pequena empresa. Tanto que houve um agradecimento formal do Fórum Nacional ao Fórum de Blumenau e à Secretaria de Desenvolvimento Econômico pelas ações que aqui são desenvolvidas em prol da micro e pequena empresa. Nós também estamos incluídos no rol daqueles que ajudaram a constituir a Praça do Empreendedor em Blumenau. Ela ficou como um case de sucesso. Desde 2016, a Praça do Empreendedor tem trabalhado nesse sentido de reunir num local, hoje em dia num shopping de Blumenau, as ações voltadas ao atendimento da micro e pequena empresa quando necessário. E graças ao Fórum, o trabalho tem sido desenvolvido e continua sendo um exemplo para outras prefeituras que vieram até do norte do país conhecer a Praça do Empreendedor de Blumenau. O SEBRAE participa do nosso fórum e graças ao SEBRAE você sabe que as ações voltadas à micro e pequena empresa sempre são mais facilitadas. Então eu acho que esse fórum, aliás eu até já escutei de que lá em Brasília, no Fórum Nacional, alguém sugeriu que se pegasse o Estatuto da Microempresa de Blumenau e servisse de exemplo para outros municípios brasileiros criarem os seus fóruns municipais. Mas isso aí eu escutei, assim um passarinho me contou. Então isso tudo, Jorge, estimula a nós que
que também somos associados da AMP Blumenau e que estamos na gerência da micro e pequena empresa da SEDEC, Secretaria de Desenvolvimento, a continuar esse trabalho, a incentivar, a mostrar que há necessidade desse trabalho constante. Porque, veja bem, agora com a reforma tributária, existe a possibilidade do tratamento diferenciado das micro e pequenas empresas sofrer um abalo. Porque a reforma tributária, eu não sou especialista nessa área, mas eu já senti que a reforma tributária, criando novos impostos, ela vai criar um problema de que as empresas de micro e pequeno porte não possam dar um crédito que é necessário para quem faz a compra. Porque parece que na reforma tributária você vai pagar um imposto entre aquilo que você produziu e aquilo que você vendeu. Você pega de crédito sobre o que você vendeu. Então, já existe uma emenda lá no Senado Federal no sentido de que isso seja analisado com muito cuidado para que a micro e pequena empresa não sofra problemas de fornecimento como atualmente. Porque estão olhando e dizendo, puxa, mas tem empresa que hoje contrata serviço de uma microempresa, mas se não puder receber um crédito tal, vai mudar de fornecedor por uma empresa maior. Isso está sendo analisado com muito cuidado lá no Senado Federal, a reforma tributária. E é incrível que pareça, eu li um artigo recentemente de que lá no Senado eles têm mais de 1000 emendas sobre a reforma tributária que já foi votada na Câmara dos Deputados. Isso então, vai longe. Eu acho que ela vai permanecer adormecida ainda por algum tempo, porque os problemas estão surgindo. Deus queira que ilumine lá os nossos governantes, deputados e senadores no sentido de atuarem de uma forma que não prejudique ninguém. Principalmente os pequenos negócios, né? Principalmente. E tem uma frente parlamentar da micro e pequena empresa lá em Brasília que é muito atuante. O atual governador já foi coordenador dessa frente parlamentar lá em Brasília quando ele era deputado e depois senador. Ele conhece bem o problema. Espero que ele esteja atento também para dar o seu apoio às causas que possam, resolver problemas que possam surgir. É muito importante isso, importante, né? Afinal, como o senhor falou, os pequenos negócios têm sido a grande mola mestre da economia brasileira. Até as carteiras assinadas, elas são sempre, ultimamente, em maior número de micro e pequenas empresas do que nas grandes empresas. Nada contra, mas a verdade é que, as coisas têm que se comportar no sentido de mostrar que os pequenos negócios, eles são economicamente bons para o governo. O senhor falou anteriormente sobre o DNA empreendedor do blumenauense, né, que certo. Veio com os alemães que vieram aqui com o Dr. Blumenau. Como é que o senhor analisa, com todo o conhecimento que o senhor tem, experiência que o senhor tem por atuar na AMP, esse desenvolvimento, né, dos empreendedores aqui no município de Blumenau, né? Ainda tem muito espaço para isso crescer? A gente já se desenvolveu muito ou nós ainda temos muita coisa pela frente? Olha, Jorge, o grande problema nosso é o nosso município pequeno, em tamanho. Por exemplo, nós não podemos convidar uma grande empresa para vir se instalar em Blumenau se não oferecermos um espaço. Uma estrutura para ela. Uma estrutura, um terreno grande. Isso aí prejudicou um pouco o desenvolvimento dessa área. Mas, em contrabalança, nós temos na área da informática um avanço significativo. Foi em Blumenau que começou o primeiro birô de informática de Santa Catarina, o CETIL. Isso há 40, 50 anos atrás. Eu trabalhei numa empresa chamada Eletroaço Autona naquela época, em que eu já começava a furar cartões para que a folha de pagamento da Eletroaço fosse feita através do CETIL.
Então você veja, o desenvolvimento da informática aqui em Blumenau foi essencial. Hoje, pessoas que começaram no CETIL têm empresas de grande proporção na área da informática. Nós avançamos muito. Hoje, nós disputamos com Florianópolis, com Joinville, Blumenau disputa a primazia de ser uma das maiores cidades, que é uma das cidades mais importantes na área do desenvolvimento da informática. Isso veio substituir, em grande parte, o número de empresas, de fábricas que não puderam se instalar aqui por falta de espaço. Porque incentivos existem. Blumenau tem um conselho do desenvolvimento econômico, um conselho do planejamento. Então, nós estamos estruturados para dar todo o apoio necessário a empresas que venham se instalar em Blumenau. E como agora na informática as coisas às vezes não precisam de tanto espaço, Blumenau pode se orgulhar de poder trazer novas empresas nessa área. A Ambev hoje tem um sistema aqui em Blumenau que atende o Brasil inteiro, né? Então, o Serasa. Serasa, Ambev, então, né? Philips. A Philips. São empresas de grande porte na informática que transmitem as suas ações para o Brasil, para o mundo inteiro, inclusive. Eu tenho um colega que trabalha, um conhecido na Philips, e que antigamente ele ia nos países ia nos Estados Unidos ver como está hoje, tudo na informática, tudo remoto. É mais rápido, só que tem um problema. Quando lá estão trabalhando, aqui estamos dormindo, né? Troca o dia pela noite, né, seu Braga? Troca o dia pela noite, mas isso aí mostra que Blumenau, na área de informática, é uma máquina forte, né? Um empreendedorismo forte. E no Centro de Inovação de Blumenau é que se desenvolve, por exemplo, o apoio às startups. Veja só, hoje Santa Catarina tem um sistema de inovação com vários centros espalhados pelo Estado, apoiando a informática, não só aqui em Blumenau, mas o Centro de Inovação, que fica ali na Itopava Seca, ele dá apoio ao Vale, aqui a região do Vale Europeu também, né? É verdade. E uma bela jogada, né, acima de tudo, para o desenvolvimento desse setor. Exatamente. Em todo o estado de Santa Catarina foram as implantações dos centros de inovação. Centros de inovação. Blumenau, Santa Catarina é um exemplo nesse tipo de informática. É a chamada indústria limpa, né, Braga? Meu Deus do céu. Que se avança sem dúvida. É verdade. Outra coisa que eu queria ver com o senhor é a mulher empreendedora. Certo. A nossa cidade aqui é um exemplo disso, do desenvolvimento disso. Há mais mulheres abrindo os próprios negócios? Perfeito. A AMP Blumenau volta a ser exemplo. Há mais de 20 anos, a AMP teve instalado o Núcleo Mulher Empreendedora. Aliás, não só a AMP, na ACIB tem um núcleo da mulher empresária. Uhum. Então, isso mostra que a mulher empresária, a mulher empreendedora, ela está presente em Blumenau desde os tempos em que os Hering trouxeram uma máquina de fiar e tinha ali uma senhora que fiava e que depois tornou-se empresária, talvez também. Quantas fábricas iniciaram com a mulher na costura, né? Então, veja o caso, né, da AMP, que tem esse núcleo da mulher empreendedora, que é o mais antigo da entidade, que continua sempre atuando, mostrando a força da mulher no empreendedorismo, né? E tem espaço para mais, seu Braga? Tem, sempre As tem. Mulheres precisam se motivar. Você falou no sentido de que existe talvez até mais mulheres empreendendo do que homens aqui na região. Tem crescido o número de mulheres empreendedoras, né? Eu não tenho dados, mas é o que a gente nota, não, é o que a gente vê. A gente nota que as mulheres, elas são mais empreendedoras às vezes em determinado item do que os próprios homens. E um outro detalhe também, a mulher tem investido mais no associativismo, né? Certo. Hoje a gente vê mais encontros de mulheres, sim, né? Mais reuniões para o desempenho dos negócios das mulheres, e isso tem ajudado bastante. E veja bem, olha, um exemplo das mulheres empreendedoras aqui da nossa região.
A AMP, por exemplo, está vinculada à FAMPESC, que é a Federação Estadual das Microempresas, e à CONAMP, que é lá em Brasília, não, a Confederação, Curitiba, a Confederação da Micro e Pequena Empresa. Quando a CONAMP quis instaurar lá o sistema de apoio à mulher empreendedora, eles pediram informações ao nosso núcleo da mulher empreendedora da AMP de Blumenau, que serviu de orientação também para que a confederação criasse o seu movimento da mulher empreendedora. Então, eu digo isso com muita razão pelo seguinte: eu fui presidente da AMP durante 2 anos, 2015 e 2016. Foi uma época muito produtiva no sentido de que a gente conseguisse, por exemplo, que a prefeitura doasse o terreno onde está a sede. Então, muitas coisas que a gente labutou e houve o reconhecimento, né, de que a entidade realmente merece esse apoio. Mas existe também uma linha de ação, Jorge, que, por exemplo, se um empresário chegar como associado de uma entidade de Blumenau chamada AMP com um problema grave no sentido de ser resolvido, o que fazer? Olha só a linha de ação. Nós temos uma linha direta com a FAMPESC, com a CONAMP e com o Ministério. Rapidamente você pode encaminhar a quem de direito um problema que talvez possa ser resolvido com o apoio, claro, dos deputados, dos senadores. Sim. Mas você vê que é uma linha direta de ação que procura resolver alguns problemas que às vezes poderiam ficar esquecidos numa gaveta. Exato. E a importância de uma associação, Jorge, é aquela de que você, quando tem um problema talvez local na sua empresa, você custa resolver sozinho, mas se você participar de uma entidade como a AMP, como a CIB, o SESCOM, você vai encontrar a facilidade de, em conjunto, através de um núcleo setorial, uma solução seja encontrada. O que você não podia fazer sozinho, talvez em conjunto você resolve. Isto mostra que o associativismo é importante. E as mulheres, como você falou, descobriram isso. E estão também trabalhando muito nesse sentido. E estão descobrindo sucesso com os negócios também, né, Carlos Braga Miller? Né? E isso é muito importante, né? Isso é muito bacana. Por isso que eu falei que é importante que no fórum participem órgãos municipais, as secretarias e associações voltadas ao apoio da micro e pequena empresa. Entidades hoje voltadas às grandes empresas reconhecem que os seus associados, em grande parte, também são pequenos empreendedores. Então, e é por isso que nós costumamos dizer, Jorge, você não é um microempresário, você é um empresário grande de uma microempresa. Um grande empresário de uma pequena empresa, porque ele luta tanto quanto o dono de uma grande empresa e mais ainda, porque ele não tem uma equipe grande para... Uma estrutura tão grande, né? Ele faz tudo. Geralmente. Carlos Braga Miller, obrigado pela participação do senhor aqui nessa manhã. Obrigado, Jorge. Eu acho que o papel que você desenvolve aqui na Itaberá, de mostrar aos ouvintes aquilo que acontece na área de Blumenau, é muito importante. Parabéns pelo trabalho desenvolvido e nós ali na área da microempresa sabemos que podemos contar com o apoio teu e da Rádio Itaberá de uma maneira geral. Muito obrigado. Obrigado, seja sempre bem-vindo aqui. Carlos Braga Miller, coordenador do Fórum Permanente da Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte.